Quem também participa desta edição do nosso CNN Prime Time é o diretor de jornalismo em Brasília, diretor de jornalismo da CNN, naturalmente, Daniel Hittner. E ele traz duas importantes apurações. Hittner, boa noite, muito obrigado pela sua presença no nosso Prime Time. Estamos aí a dias do tarifaço, né? E aí você tem a informação de que o setor produtivo entregou uma lista de pedidos ao governo federal. O que foi solicitado? Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Um grupo de empresários, principalmente da área industrial, gente que vai ser muito afetada pelo tarifaço de Donald Trump, entregou para o governo federal, mais especificamente para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está coordenando aquele grupo responsável pelas respostas do governo brasileiro ao tarifaço, entregou um conjunto de propostas para o plano de contingência que o governo está elaborando em resposta às medidas. Ou seja, se o tarifaço entrar realmente em vigência, que é o que se espera agora na sexta-feira, o governo brasileiro trabalha ali numa série de medidas para ajudar de alguma forma o setor produtivo nessa travessia, nessa crise que vai ser gerada em muitas empresas mais dependentes das exportações para os Estados Unidos. O que nós apuramos que faz parte desse conjunto de propostas apresentadas pelo setor produtivo? Uma medida é uma flexibilização das leis trabalhistas muito na linha do que foi adotado na pandemia de Covid-19, no auge ali da pandemia entre 2020 e 2021. Você há de se lembrar, Márcio, foi criado um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Em que isso consistia? Era basicamente uma redução da jornada de trabalho junto com a redução de salário. As empresas eram responsáveis por 1/3 do pagamento do salário, o governo ficava responsável por outro terço e o trabalhador dividia a conta aceitando uma redução de 1/3, de até 1/3 do seu salário e também da jornada de trabalho. É isso que o setor produtivo está propondo apenas para as empresas atingidas a partir de um determinado patamar. Essa ideia encontra alguma resistência do governo Lula. Outra ideia que também foi apresentada, Márcio, é muito importante, é um refinanciamento dos ACCs. ACCs é uma modalidade interessante de crédito que a gente pensa que quem exporta para os Estados Unidos ou para qualquer lugar, exporta e fica esperando receber. Não é assim na realidade. As empresas exportam e até elas receberem efetivamente, elas constituem um empréstimo bancário para fazer o produto, para girar ali o caixa, é capital de giro basicamente, entregam o produto e depois de receberem o pagamento do seu cliente, por exemplo, nos Estados Unidos, aí elas pagam de volta ao banco. Esse ciclo vai se alimentando continuamente. Você produz, entrega, recebe e paga o financiamento. O problema é que teve muita gente que agora deixou de exportar de uma hora para outra. Não está exportando mais já para os Estados Unidos, porque, claro, quando o produto chegar, as tarifas já vão ser proibitivas. Então, a exportação já não vai mais acontecer, mas tomou o último financiamento. Então, tomou o financiamento, está devendo para o banco e agora está pedindo uma linha especial do governo para refinanciar esses empréstimos bancários. A gente conversou logo no começo, no primeiro bloco desta edição do Prime Time, e o Felipe Salto, que foi secretário de Finanças aqui do Estado de São Paulo, economista-chefe da Warren Investimentos, falou nessa questão do refinanciamento, como isso seria importante. Mas ele levantou, em cima até de uma pergunta da Thaís Herédia, a dúvida sobre esses benefícios, que a gente sabe que muitas vezes são dados e depois demora bastante para tirar. Já teve o PERSE, que é um programa criado no âmbito da pandemia para o setor de eventos, e a própria desoneração da folha, que foi criada lá atrás no governo Dilma 2011 e demorou, foi sendo empurrada. Agora só no final de 2027 que a gente vai ter o desmame completo. É um grande risco, mas o governo diz que isso tem que ser muito bem trabalhado para não se perpetuar ao longo do tempo. É um discurso que a gente sempre precisa ficar vigilante.